Voltei. Agora nós vamos ver sobre o sistema nervoso. Ao lado podemos observar uma ilustração da principal célula que compõe esse sistema, os neurônios. Então aqui nós temos a imagem de um dos neurônios. O sistema nervoso é responsável por receber mensagens do meio ambiente, interpretá-las, produzindo uma resposta específica. Então, o sistema nervoso. Nós recebemos essa resposta, uma mensagem do meio ambiente. Ela é... Ai, desculpa. Então, nós recebemos uma mensagem do meio ambiente, interpretamos elas e produzimos uma resposta específica. Isso é feito através do sistema nervoso. Quando escutamos uma música, o ouvido capta aquela mensagem, leva até o sistema nervoso, onde ocorre a interpretação. Esse sistema coordena todo o corpo através da transmissão de impulsos nervosos. Então, o sistema nervoso, ele coordena todo o corpo através de transmissão de impulsos nervosos. Quando, por exemplo, nós ouvimos uma música, ele entra pelo nosso ouvido e é mandada para o nosso cérebro para que nós possamos interpretá-las. Sistema excretor ou urinário. Sistema responsável por retirar substâncias em excesso ou indesejáveis ao nosso organismo, garantindo o equilíbrio do corpo humano. Então, o sistema excretor ou urinário, ele serve para retirar substâncias em excesso ou indesejáveis do nosso corpo. É formado pelos rins, local onde é filtrado o sangue, e a urina é produzida. Então, os rins, né? Nós temos os rins para filtrar o sangue e assim a urina é produzida. E além dos rins, né? Ele também é formado por estruturas, as vias urinárias, que armazenam e conduzem a urina para fora do corpo, uréteres, bexiga e uretra. Sistema reprodutor. Assim como outros seres vivos, os seres humanos precisam reproduzir-se para garantir a sobrevivência da espécie. O sistema reprodutor feminino pertence às meninas e às mulheres, e o masculino é relacionado aos meninos e homens. Os órgãos que compõem esses sistemas nos meninos e meninas são diferentes. Então, o sistema reprodutor, ele serve para que a nossa espécie não acabe. Então, nós precisamos reproduzir, né, ter filhos, para que a nossa espécie continue para a sobrevivência da nossa espécie. E o sistema reprodutor dos homens e dos meninos é diferente do sistema reprodutor das mulheres e das meninas. Sistema ósseo. O sistema ósseo é formado pelo esqueleto, que é constituído pelos ossos, cartilagens e articulações. Então, o sistema ósseo é formado pelo esqueleto, que é constituído pelos ossos, cartilagens e articulações. Esse sistema apresenta diversas funções, como a de auxiliar na locomoção, sustentação do corpo, produção das células que compõem o sangue e proteção dos órgãos como o cérebro. Então, esse sistema é muito importante, porque ele serve para a proteção de alguns órgãos, né, como o nosso cérebro, por exemplo, para a locomoção do nosso corpo, para a sustentação do corpo e para a produção das células que compõem o sangue. Os ossos são formados pelo tecido conjuntivo ósseo, que garante a resistência e rigidez, e a eles por apresentar sais de cálcio em sua composição. Aqui nós temos uma imagem ampliada da estrutura do osso. Essa daqui. Esse tecido é composto pelos osteócitos, células estreladas adultas. Então, esse tecido, né, que é o tecido conjuntivo ósseo, ele é composto pelos osteócitos, que são células estreladas adultas. As cartilagens são formadas por tecido conjuntivo cartilaginoso e por células denominadas condrócitos. Elas têm a função de amortecer o impacto do contato entre os ossos.
Então, as cartilagens, né, elas é responsável por amortecer o impacto do contato entre os ossos. Porque imagine, se fosse aqui na nossa mão, por exemplo, osso com osso, né, só não tivesse as cartilagens, iria ficar roçando o osso com o osso e ele ia ficar desgastando, né, e dando problema. No corpo humano, os ossos estão encaixados entre si, a partir das articulações, sendo que entre elas é possível encontrar as cartilagens. Então, por exemplo, aqui nós temos o osso da mão e o osso do braço. No meio aqui, né, dois ossos, né, dois não, no caso são vários ossos, mas eu tô mostrando esses dois aqui. No meio desses ossos, nós temos a articulação, porque é através da articulação que eu consigo mexer, né, a minha mão. E dentro dessas articulações, nós temos a cartilagem. Então, a cartilagem, ela fica entre os ossos. As articulações podem ser móveis, semimóveis ou imóveis. No caso das móveis, há a possibilidade de realizar movimentos amplos, como as que existem no joelho. Então, nós conseguimos, né, dobrar o nosso joelho, porque ela é uma articulação móvel. Já as semimóveis permitem movimentos intermediários. E as imóveis não permitem movimento como os ossos do crânio. Então, as móveis, elas permitem movimento amplo. As semimóveis, elas permitem um movimento intermediário. E as imóveis, elas não permitem movimento nenhum, como no caso os ossos no nosso crânio. A cartilagem permite que um osso deslize sobre o outro durante a movimentação. Que foi o que eu falei, no caso não vai ficar roçando o osso com o osso, ela permite que um osso deslize sobre o outro, né? Existe um espaço entre os ossos que é preenchido com um líquido, denominado líquido sinovial, que lubrifica a articulação, auxiliando o movimento. Então, o líquido sinovial, ele lubrifica a articulação e auxilia no movimento. E ele fica num espaço entre os ossos. Aqui nós temos uma imagem. Não sei se dá para vocês lerem, mas aqui é o osso. Aqui embaixo também é osso. Aqui no meio, nós temos as cartilagens, que é essa parte branquinha aqui. E aqui fica o líquido sinovial. Sistema muscular. O sistema muscular é formado pelos músculos, que são tecidos formados por uma grande quantidade de fibras musculares. Então, o sistema muscular, ele é formado pelos músculos, que são tecidos formados por uma grande quantidade de fibras musculares. Essas fibras são alongadas, são células alongadas que apresentam filamentos microscópicos proteicos, denominados miofibrilas, que têm a capacidade de se contrair. Em conjunto com o sistema ósseo, o sistema muscular permite a locomoção. Então, em conjunto com o sistema ósseo, o sistema muscular permite a locomoção. Agora eu vou pedir para que vocês façam as páginas 164 e 165. E também não se esqueçam da apostila, tá, gente? Então, um beijo e até amanhã.